Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que falou, né? Muito bonito, né? Daniel lembrando que existe uma troca, né, para o iPad e para a internet que fica. E Ilana, né, falando desse sistema nervoso. Depois eu queria só Drachá. Drachá de todo mundo queria escrita porque também foi muita coisa, assim, mas muito legal. Não, eu queria propor, eu tô chateado, amanhã a gente tem uma ABB, que é o segundo dia de Shavuot, e tem coisas tão bonitas, são facetas tão fundamentais da Torá, que se vocês aceitarem o desafio e tiverem como ir, não sei se todo mundo pode, mas se vocês puderem amanhã, em 1 minuto e meio, não, mas isso dá para fazer. Sempre dá para fazer, porque é uma entrada. Se vocês, eu pudesse chamar vocês amanhã e a gente poder ter 1 minuto e meio, mas aí. É, eu tinha um professor dessa parte de. Como é que chama isso? De oratória, que quando você ia falar, quando você subia, ele perguntava assim: em uma frase o que você vai falar? E se você não conseguisse falar em uma frase o que você ia falar, ele dizia assim, então vai melhorar para você poder chegar aqui e dizer que você vai falar em uma. 1 minuto e meio é uma eternidade. Mas eu estou dando assim para não ser. Eu acho que é muito legal. Todo mundo tem uma entrada assim muito específica, né, que eu acho que seria lindo marcar amanhã. Por favor. Vamos lá, eu também queria agradecer a Rosane, né, que fala dessa coisa, né, da Spa, né, da cara de pau, que ela é importante, né, quer dizer, é importante nascer Venishma, mas assim, eu acho que a gente vai ficando mais velho. Ai, fulano falou, não, vou ficar no meu canto, né, mas acho que aquela jovem, né, às vezes eu tenho um pouco de ciúmes, né, eu já cansei, mas assim, é bonito também. E principalmente a René, que citou o Rabino Soloveitchik, acho que Solitário Homem de Fé é um livro que, nos tempos, né, que chega um rabino, faz um vídeo e fala, olha só que legal que a gente destruiu toda essa cidade, faltou aquele prédio, aquele prédio. É um tempo que é bom lembrar que tiveram pessoas que iam se opor a isso e que o caminho de fé é um caminho difícil, muitas vezes solitário. Eu queria falar um pouquinho sobre o estudo da Torá em si e sobre uma figura muito importante no Talmud. É um dos 5 alunos de Rabi Akiva, né, Rabi Shimon Bar Yochai. Então ele fala assim, eu vou ler em hebraico, depois eu vou pedir para alguém ler em português, só essa partezinha. Lefi shenemar lo yamush sefer haTorah zemipicha, shomei ani dvarim kirtavam. Ela naug baem minhag derech eretz, divei Rabi Ishmael. Aqui, por estar escrito, não se afaste da sua boca este livro de Torá, né? Isso vem do livro de Yoshua, então os sábios discutem o que quer dizer isso. Ouço as palavras como estão escritas, porém me comporto, aqui não sei se a tradução seria me comporto ou seria de se comportar como os costumes de Derech Eretz. Derech Eretz seria o jeito da terra, né? Você tem um pouco de um bom simancol, né? E estas são as palavras de Rabi Ishmael. E aí vem Rabi Shimon Bar Yochai, não à toa, e ele se opõe a essas palavras. Ele fala assim, Efshar Adam Choresh Bishat Harisha, Zorea Bishat Zriah, Kotzer Bishat Ktsira, Vedash Bishat Desha, Vezore Bishat Aruach, Torah Mate Aleia. Então, Rabi Shimon fala, é possível que uma pessoa are na hora do arado, semeie na hora de semear, colha na hora da colheita e debulhe na hora de debulhar e espalhe na hora do vento, e a Torá, o que será dela? Então, esse de Bavli, Brachot. Eu fiquei pensando muito, Rabi Shimon, ele representa, né, no Talmud, depois foi para o Ilan falar da Kabbalah, mas no Talmud ele representa um pouco essa cabeça dura, mas não só uma cabeça dura, mas seria assim o suprassumo da intelectualidade absoluta. O homem intelectual, a mulher, né, ele não pode lavar a roupa, não pode lavar uma louça, ou falar com os empregados. Ele não tem tempo para isso, né? Existe uma coisa absoluta na intelectualidade e também muito no que a gente chama no mundo de Steigen, né, que é estudar a Torá assim com força, que você apaga todo o resto e você fica só aquilo. E aí que não vai dar tempo de ler tudo, mas mais tarde essa história está ligada, né? Rabi Shimon Bar Yochai vai para uma caverna, né? Ele vai escondido, porque ele é uma pessoa muito severa, então ele se opõe ao governo romano.
e aí sai um decreto, olha, você vai ser morto. Aí ele foge com o filho, e aí isso dá origem às histórias de Kabbalah, que lá eles estudam Kabbalah. O que ele ia fazer 12 anos? Estudar a mística judaica. E aí ele volta para o mundo, e o que ele quer fazer? Ele quer destruir o mundo. Porque ele olha, e aí ele queima. Ele fala, como assim essa pessoa aqui as pessoas aqui, ele está falando, estão abandonando a vida eterna e se ocupando da vida das horas, do aqui e do agora. Né? Ele vê as pessoas semeando, uma atividade agrícola famosa, tipo assim, comum, e aí ele começa a queimar o mundo. Aí vem uma bat-call, né, uma voz dos céus, fala, não, olha só, você não veio para o meu mundo para destruir o meu mundo, volta para a caverna. Aí, depois de um ano, né, tem a história de que o Geinom, o inferno, ele só dura no máximo um ano, vem uma voz, e aí fala para ele, eu estou aqui encurtando, não, pode ir embora, pode ir. Aí o filho dele, né, aí o lugar do jovem, né, Rosane, ele olha, e aí ele faz alguma coisa ruim, aí Rabi Shimon marpé, né, ele cura. E aí um olha para o outro e fala, nós bastamos no mundo. Olha só nós, né, Virginia Woolf, né, tipo, Machado de Assis, nós bastamos, os outros são muito ignorantes. E aí, no final da história, eu vou ler aqui que eu acho bem interessante. Antes de escurecer da sexta-feira, né, tá chegando o Shabat, que é esse limite entre o Olam Hazé, esse mundo, e o Olam Abá, o mundo vindouro. Eles veem um ancião, eu traduzi aqui Zaken, porque Zaken pode ser um ancião, assim, uma pessoa mais velha, pode ser também uma pessoa inteligente. Correndo com 2 sacos de mirta, Adassim. Aí perguntaram para que isso? Ele fala, é por honra do Shabat. Né? Ele fala, não bastaria apenas um saco. Aí tem aqui, pode ser que teve a suspeita de que 2, no hebraico, às vezes não é um número muito bom, né? Não sei se chamar Vezahor, porque tinha umas práticas de idolatria. Então, talvez ele ficou preocupado, falou, o que é 2? Ele falou, não, é para Shamor, para guardar, e o outro é para lembrar, para Zahor. E aí a mente dele é aplacada. Né? Então, nessa hora, assim, a Torá mostra que toda essa intelectualidade, toda essa força muito suprema de Torá, ela tem que encontrar um lugar nesse mundo. E sempre antes de Shavuot, eu gosto de ler essa poesia, né, da Hava Pinchas Cohen. E aí eu queria pedir... Quem gosta de poesia? Ninguém? Você, René, pode ler para a gente, por favor, a poesia? Está escrito Shema Meforash. Não, começa antes, é uma página antes. Shema Meforash, o nome explícito de Deus. É um pouquinho, acho que caiu no final da página. Nome explícito de Deus. Hava Pinchas Cohen. Todos já foram ao monte e esperam. Esperam para ver. Num grande silêncio, espero. Não como de costume também os burros, também os camelos. Neste silêncio, um pássaro não piava. Também as crianças nos ombros de seus pais. E o silêncio é pesado, com antes de uma coisa. Temível e grandiosa eu ainda queria. Ter tempo e pendurar a roupa lavada. Fazer um intervalo para mim. Me perfumar. E esquentei o leite para o bebê, que não fique com fome, que não chore, Deus me livre, no momento não. Oportuno, quando tempo até acabar. A expectativa, que seque a roupa e o neném nem sei o quê, ninguém sabia. E vi que um vento leve, como a respiração de um homem que dorme, passou pelas roupas e inflou. Meu vestido e a toalha de Shabat. Era um lençol branco no meio do deserto. E saímos de lá no azul celeste, longe do lugar que descascamos romãs e comemos de seus sumos, para o lugar que é o amor, o nome explícito de Deus. Obrigado. Isso é interessante, né? Porque não dá agora para discutir toda a poesia, mas Hava Pinchas Cohen, ela foi uma grande intelectual, tá? Então é um poema que ele menciona coisas muito mundanas, banais, mas na verdade foi uma grande escritora. Ela era uma pessoa religiosa, assim, religiosa israelense, né? Kasher, Shabbat, mas ela tinha uma bagagem muito grande. Ao mesmo lugar, é um lugar que evoca o feminino,
né? Também talvez como uma coisa mundana, mas aqui acho que todos podem se conectar com o mundano, né? Que tem que... eu queria um tempinho para mim, para o café, e aí tem que esquentar o leite da criança, isso é uma coisa muito da mãe, e aí vem a metáfora também de Shavuot, né? O leite da criança, né? Comidas laticínias. E queria me perfumar, e aí a coisa da roupa secar, eu acho que eu botei aí, né, um passuco, mas aqui para mim não tem. Alguém consegue ler o último passuco? Que tá, de repente, o Rabino? Na última folha tem um passuco? Não? Não? Então não saiu. Não saiu nem o passuco, então não saiu. E então, gente, não saiu. Mas, enfim. Que Deus fala, se preparem hoje e amanhã e lavem as suas roupas. Tá aqui. Ok. Ok, obrigado. Então, quer dizer, amanhã vocês vão lavar as suas roupas. Existe essa coisa da roupa, da pureza, mas existe uma coisa muito banal, tipo, amanhã vão, se purifiquem, aí você podia falar, faça uma meditação, vai fazer um yoga, vai ajudar o próximo e estudar a Torá. Não, lavem suas roupas. Óbvio que a gente pode olhar uma coisa assim mais histórica, que a roupa como uma coisa de pureza, mas assim, Rava Pinchas Cohen pega esse lugar da matriarca, da Balibuster, e ela fala assim, eu preciso cuidar das roupas, mas, ao mesmo tempo, Deus está chegando, e eu preciso estar lá no Monte Sinai com todo mundo. E dessa força material muito grande, que é uma balebusta, né, uma dona de casa, é uma pessoa que tem um carinho com o mundo material, que ela pega o leite do neném, e lava as roupas, e põe um perfume, e precisa de aquele cafezinho antes de chegar ao Shabat. Estou muito cansado, mas assim, tem que ir ainda para a sinagoga. E nesse lugar, de repente, a toalha de Shabat, né, que é uma mitzvah também, né, você botar uma toalha bonita, ela vira um lençol no deserto. E aquele lugar, óbvio que isso é uma coisa, aqui a gente não tem tanto isso, né, mas descascar o romã, que é uma atividade trabalhosa, né? Tem truque. Façam isso dentro de um balde d'água, tá? É a forma certa. Mas assim, essa coisa de descascar o romã, ela vai para o tchelet, né? Para o azul celeste, que lembra Irat Shamayim, o temor a Deus. E aí vem Shema Meforash, nome explícito. Então, 2000 anos depois, uma mulher que é uma poetisa, que é uma intelectual, e que ficou viúva e também escreveu poesia de erótica, ela se conecta através do hebraico, né, através da safá, da língua, com uma pessoa que viveu 2000 anos atrás, falando assim, a gente precisa viver nesse mundo, não adianta só a Kedushá, a santidade, o Limut Torá, o estudo da Torá, eu preciso encontrar a santidade nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, não se enganem, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa intelectual, é uma pessoa que foi uma das grandes que, se não me engano, ganhou o Praça Israel, o prêmio de Israel, mas, ao mesmo tempo, conseguia se conectar com o material. Então, é isso que eu desejo para todos nós, e também para mim, óbvio, conseguir estudar a Torá, e conseguir vir para a sinagoga, e fazer o espiritual, mas, ao mesmo tempo, lembrando que antes de vir para cá, eu tive que limpar a casa e cozinhar, e tinha uma lista enorme de coisas para fazer para Shavuot, para a cozinha. E essa é a vida. Obrigado, Hag Sameach. Parou.